Bom dia, Rafael. Tudo bem? Como que você está? Graças a Deus, tudo em ordem. E e a família e as crianças estão bem? Tudo bem também, graças a Deus, tudo em ordem, doutor. Como é que tá a T- família? Também, Rafael. Tá tudo bem, graças a Deus. Peguei uma gripe esses dias, mas agora já melhor, viu? E os livros, estou trabalhando em cada um deles, fazendo as alterações. Em breve eu mando, tá bom, Rafael? Vai dar tudo certo, tá? Com certeza, doutor, maravilha. É um ótimo. Temos que o doutor tocou. Perfeito. E esse evento, vamos divulgar esse livro aqui, Rafael. Ó. Hoje eu dou de família, né? Isso. Vamos divulgar bastante esse livro aqui. Pode ir lá no YouTube, está compartilhando, bastante gente vê depois também, tá? As visualizações estão sendo bem bacanas aí, como Paulo. A gente manda para todo mundo que está inscrito, todo mundo que está na área de imobiliária. Legal, legal, Rafael. Isso é bom. Vamos fazer um evento bem legal aqui. Explicar bastante coisa aqui, viu? Com certeza. Fica tudo certinho. Tudo certinho. Eu já tô com o livro aqui também. Já podemos iniciar, Rafael. É a hora que o doutor mandar, a gente começa. Fechado. Vamos iniciar então, viu? Nicole, pronto, eu vou ficar escondido aqui, aí você já pode começar, né, Nicole? Legal, Nicole. Bom dia, tá? Muito bom. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar mais um encontro, mais uma aula com muito carinho para você. E hoje o tema é muito importante. Eu peço a você, advogada, que preste muita atenção nessa aula, porque aqui nós vamos trabalhar várias ações, várias teses, vários procedimentos, várias orientações e vamos conversar também um pouquinho sobre precificação, tá bom? Agradeço a todos que se inscreveram, todos os matriculados. A ideia é essa, trabalhar prático, foco na prática. Infelizmente, a Faculdade de Direito ela é necessária, senão não estaremos aqui, mas deixa a desejar na prática, né? Muitas vezes a gente só aprende a teoria é tão diferente da atividade do dia a dia. Então, vamos juntos aqui. Quando nós falamos de Direito de Família, eu quero que você leia esse livro aqui, ó. Direito de Família de A a Z, da editora Mizuno, um livro feito com muito carinho para você, um livro bem bacana, bem completo, da minha autoria. E esse livro, tenho certeza que vai ser um livro que vai fazer diferença na tua vida, para você conhecer a teoria e a prática e poder orientar bem o seu cliente, tá bom? Quero desejar bom dia a todos, a Maureen de Campinas, legal, fico muito feliz. Vamos juntos, vamos iniciar então. Quando nós falamos de direito de família, o que a gente precisa saber? O direito de família é o ramo do direito civil que disciplina as relações entre pessoas unidas pelo matrimônio, pela união estável, pelo parentesco. Esse ramo também regula os institutos da tutela e curatela, embora estes não resultem de relações familiares, mas esse ramo também regula essa situação. Quando nós falamos de direito de família, nós temos muitas classificações novas sobre família. No passado, existia apenas uma família, a família mais conservadora. Hoje não, tem várias classificações. Hoje nós temos a família a chamada matrimonial, né, que é a família formada, na verdade a família mais antiga é a matrimonial, né, que é a formada com base no casamento civil pelos cônjuges, o que inclui também, não necessariamente a prole natural ou socioafetiva, mas a matrimonial. Depois nós temos a classificação de família, a convencional, decorrente da união estável, então a família convivencional, outro nome que é dado, né, convencional, convivencional, o nome mais utilizado no Brasil é convivencional, decorrente da união estável, que acolhe sim as uniões homoafetivas, sem qualquer distinção. Outra classificação de família que nós temos no direito brasileiro é a família monoparental. A família monoparental, que é a entidade familiar formada por qualquer um dos pais e seus descendentes naturais ou socioafetivos,
Por exemplo, em caso de viuvez, adoção unilateral ou mães e pais solos também. Temos também a família homoafetiva, né? Casamento homoafetivo, formada pela união entre pessoas do mesmo sexo. Então também tem essa classificação, existe essa classificação no direito de família. Outra família que nos chama a atenção, outro conceito, outra classificação de família é a anaparental. Anaparental. São núcleos familiares constituídos somente pelos filhos. Também existe, também é uma realidade anaparental. Outro conceito de família, outra classificação de família também é a família chamada eudemonista, que é uma entidade familiar caracterizada pelo vínculo afetivo também. E tem a família afetiva, né? Família afetiva que constitui pelo vínculo de adoção ou mediante sentença judicial. Hoje nós temos a ação nova, que é a ação declaratória de efetividade ou afetividade ou sócio-afetividade, tanto faz. O nome mais usado no Brasil é afetividade ou sócio-afetividade. É a constituição do amor. A família deixa de ser sangue e passa a ser amor. O professor assumiu aqui no escritório uma ação semana passada. Uma mulher criava uma filha, a sua filha, dentro de uma Kombi, e o casal já com os filhos grandes, já começaram a perceber aquela situação e começaram a autorizar a mãe dar banho dentro da casa deles, né? Porque perceberam aquela situação precária. Foram pegando amor com a menina, com o bebezinho, foram pegando amor, e a mãe começou a deixar com eles, né? Vários dias da semana. E a menina começou a ser criada por eles. O que nós fizemos? Uma ação declaratória de sócio-afetividade, ou seja, nós queremos provar o amor que eles têm por ela e ela por eles, e com isso não vamos desconstituir a família, a mãe, só vai somar. É aquele caso, aquela situação que fica, né, a certidão de nascimento fica com 2 mães, 2 pais, isso é comum no Brasil, então é importante também. Vamos lá. Dentro do direito de família, gente, também existem os princípios fundamentais do direito de família. Entre eles, o direito de família é regido pelos princípios, e aí eu trago o primeiro, princípio de respeito à dignidade da pessoa humana, lembrando que esse princípio da dignidade da pessoa humana está relacionado à garantia das necessidades vitais de cada pessoa, a fim que ela tenha uma vida digna. Também engloba seus direitos e deveres. A Constituição Federal estabelece este princípio em seu artigo 1º, logo essa norma, né, de direito de família é apenas uma decorrência da Constituição Federal. O respeito à dignidade da pessoa humana tem tudo a ver com o direito de família. É de fato uma das principais teses nas ações de alimentos, várias ações, né? Exoneração, revisional de alimentos, nós vamos conversar sobre cada uma delas. Tá? Então, o respeito à dignidade da pessoa humana constitui a base do núcleo familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, especialmente crianças e adolescentes. Então, um princípio que nos interessa também. Estudando o direito de família logo no começo, outro princípio que nos interessa muito como matéria de defesa ou matéria da nossa exordial, nossa inicial, é o princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros. É firmado por meio da Constituição Federal, que estabelece que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, de acordo com o meu livro aqui também, eu menciono isso, tal regulamento, ele encerrou, né, o poder marital e o sistema, chamado sistema encapsulado, né, da mulher, que restringia as tarefas domésticas e também a procriação também, então era um sistema diferente. O Código Civil de 1916 estabelecia o marido como chefe da sociedade conjugal, competindo a ele a administração dos bens comuns e particulares da esposa e o direito de fixar também a família e o dever de prover a manutenção dessa. Agora, todos os direitos, gente, são exercidos pelo casal, né? Então esse princípio foi uma grande mudança, porque todos os direitos são exercidos pelo casal, em um sistema chamado cogestão. E o dever de prover a manutenção da família cabe não só ao marido, mas também à esposa. Hoje é muito comum, os dois trabalham, né? Então mudou, a sistemática mudou, né? E esse tratamento igualitário é aplicado a todos os modelos de família, não só aqueles heteroafetivos, né? Então, importante também. Outro princípio que nos interessa muito, também no direito de família, é o princípio da igualdade jurídica de todos os filhos. Também é usado como matéria de defesa ou dentro das exordiárias, né? Então, é um princípio que nos interessa muito. Esse princípio, gente, ele estabelece a absoluta igualdade entre os filhos, não existe mais aquela desigualdade, o filho bastardo, o filho... Não, filho é filho. Filho é filho, os mesmos direitos, os mesmos deveres, então não tem mais essa diferenciação. Então, o princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, de fato, ele é evidenciado, sim, no nosso Código, né? Então, esse princípio estabelece a absoluta igualdade
entre todos os filhos, sejam por adoção ou decorrentes ou não do casamento, e são proibidas, inclusive, quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então isso também é importante, e dessa forma todos os filhos têm os mesmos direitos e qualificações. Outro ponto também que nos interessa muito é o princípio da paternidade responsável. Esse princípio também é importante, também é usado como matéria de defesa e matéria desordial. Então, o nome do princípio é o princípio da paternidade responsável e planejamento familiar. Esse é o nome mais acessível, esse é o nome mais atualizado. A Constituição Federal, ela define que o planejamento familiar é livre de decisão do casal e é o fundamento, né, nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. A responsabilidade é de ambos, os genitores, cônjuges ou companheiros, e o documento também estabelece que compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, de fato, vedando qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou também privadas, tá? Então, um ponto importante. Outro princípio que merece atenção especial também é o princípio da comunhão plena de vida, né? Esse princípio também nos interessa muito. Segundo esse princípio, a comunhão plena de vida baseia-se na afeição entre os conviventes ou cônjuges, ou seja, o princípio da afetividade é amplo, pois envolve não apenas os cônjuges, mas todos os membros nos diversos modelos de família, humanizando as relações familiares que se afastam, né, do formalismo do casamento. Não é mais só o casamento, é o amor, né? O direito de família passa a ser o amor. Então também é um princípio que nos interessa muito. Outro princípio que é basilar no direito de família, e nós estamos estudando um novo direito de família, a ideia é essa, né? Nós temos diversas alterações, é importante falar também do princípio da liberdade de construir uma comunhão de vida familiar. Isso é classificado como princípio, hein, gente? Atenção! O princípio da liberdade de construir uma comunhão de vida familiar é a liberdade sim, de um dos princípios mais importantes do direito de família. Ela é a retirada no atual, né? De fato, retirado no código atual aquela ideia que família é sangue, família é amor, né? Então, o Código Civil atual ele reitera várias vezes que a família é amor e traz a afetividade como hoje o maior nexo, né, de causalidade de vínculo familiar. Então, talvez pessoas, amigos que moram juntos, pode ser chamado de família, né? Usando até tesas. Então, o amor, ele sobrepõe, sim, até as questões de sangue, né? Então, é claro que o sangue ainda é muito importante, mas hoje o direito de família passa a ser amor, então isso é importante. O atual código, quando ele veda qualquer forma de imposição, restrição à comunhão da vida familiar, seja ela fundada pelo casamento ou união estável, traz aí o princípio da liberdade também, que se manifesta na decisão livre de planejamento familiar, e isso é importante porque ele também está presente vedando quaisquer formas de imposição e restrição nas seguintes questões, que é a opção pelo regime de bens, a aquisição e administração do patrimônio familiar, a escolha do modelo de formação educacional, cultural e religiosa dos filhos, então várias mudanças importantes também. Quem quer se especializar em direito de família, gente, então é importante se atualizar, é importante fazer muitos cursos, é importante também desenvolver empatia e habilidade para conciliação e mediação, fazer boa leitura de boas obras. É interessante, é importante, ter muita paciência. Eu falo com o advogado que atua no direito de família, ele precisa ter muita paciência, ela exerce uma função um pouco de psicólogo, né? É uma realidade. Nunca coloque fogo, né? Porque você tem que fazer isso. Não tem essa postura, isso pode ser algo perigoso. Então toma muito cuidado com isso, mas a ideia é essa. Dentro do direito de família, o que eu trago para você? E é muito importante, né, a gente estudar juntos isso. Tudo que é relacionado à família envolve a advocacia familiar. Hoje tem até um nome, né? Advocacia familiar. Quando nós falamos de advocacia familiar, o início dessa advocacia, de fato, é no casamento. E o casamento nós podemos pedir a nulidade do casamento. A ação de nulidade do casamento é uma ação que tem o objetivo, de fato, de gerar nulidade. Professor, não é mais fácil fazer o divórcio? Não. Se você pensar a nulidade de casamento, você volta à nulidade como não tivesse existido. Então você volta ao estado anterior, ou seja, você volta ao estado civil solteiro. Então por isso muita gente deseja, faz a ação de nulidade de casamento, tá? O casamento, gente, ele é nulo e está previsto no 1548 do Código Civil. E ocorre quando o casamento é celebrado por um cônjuge que tem impedimento legal.
A causa de impedimento ao casamento estão descritas de fato, no 1521. Tá? Então, importante, existe então a invalidade do casamento, diversas situações que causam a invalidade do casamento. Quando eu falo do casamento anulável, é situação prevista no artigo 1550 do Código Civil, e nessa hipótese, o vício que contamina o ato do casamento não é tão grave e pode ser sanado dentro dos prazos previstos na lei, tornando o casamento válido. Então, é o chamado casamento anulável. Os casos de anulação são, anote aí, vamos lá, presta atenção na aula aqui, importante. Ausência de idade mínima, ok? Hoje, lembrando que nós temos uma alteração importante em relação a essa questão de idade. A ausência de autorização para o casamento do menor, também tem autorização em relação a uma lei nova. Vício de vontade, de incapacidade para se manifestar, consentimento. O casamento realizado por procuração, que não foi revogado. E a incompetência da autoridade celebrante também. Tá? Para a decretação é necessária a sentença judicial em ação proposta, em regra apenas pelo cônjuge prejudicado, seus pais ou representantes legais. Os efeitos do casamento anulado perduram até a decretação da nulidade, a anulação, tá? O termo correto é anulação. Em relação aos impedimentos, no casamento, nós temos o 1521. Então, não podem se casar os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, também ponto importante, os irmãos unilaterais ou bilaterais, demais colaterais até terceiro grau inclusive, o adotado com um filho, o adotante, e as pessoas casadas. Também são impedidos de casar o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o consorte, tá? Então é importante. Lembrando que o artigo também que nos interessa é o 1222, que esclarece que os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa, e o parágrafo único classifica se o juiz ou oficial do registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a relatar, tá? Então isso é importante. Existe aí o conceito de invalidade do casamento para a gente não confundir. E casamento inválido é casamento nulo. E aí nós temos o artigo 1548 que nos interessa. O 1248 ele esclarece o quê? Que é nulo o casamento contraído pelo enfermo mental, sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Também, importante, o inciso, nós tivemos uma alteração da lei 13.146, né? Então, importante que revogou também parte do inciso 1. No inciso 2, nós temos o quê? Também por infringência de impedimento. Outro artigo que nos interessa também é o 1549, que esclarece o quê? Que a decretação de nulidade de casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. E outro artigo que nos interessa também, já foi mencionado aqui na nossa aula, é o 1550, que é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, do menor idade núbio, né, chamado núbio, e também quando não autorizado por representante legal. Ainda aparece no mesmo artigo, nos incisos seguintes, por vício de vontade, isso aparece também, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. E também realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro, né, contraente soubesse da revogação ou mandatário, a coabitação entre os cônjuges. Tá? É importante também falar da incompetência da autoridade celebrante também. Então, nós temos aí os motivos. Então, olha só, então, uma ação de nulidade de casamento é uma ação que não é qualquer advogado que faz. É uma ação que custa hoje a precificação da tabela da OAB. É claro que nós temos a tabela da OAB estadual, né? Eu falo que não é nacional, deveria ser nacional. Existe uma diferença de estado para estado, mas é uma ação que custa em torno de 10 até 25 mil reais, dependendo do patrimônio. Então, é uma ação interessante, é uma ação que merece atenção especial. Então, a ação anulatória de casamento e a ação declaratória de nulidade de casamento, tá? Outra ação que nos interessa também, gente, também é importante falar, é a ação de mudança de regime, né? Eu caso com regime, nós sabemos que temos aí 4 regimes de casamento, né? Regime de comida. Temos o regime que é o automático hoje, o parcial de bens. Todo mundo casa pelo parcial de bens quando não faz um pacto antinupcial, não opta por outro regime. Depois o segundo regime era o antigo automático, que é a união universal de bens, uma mistura, uma salada de fruta. O terceiro regime, separação total de bens. E o quarto e último regime de casamento é a separação final nos aquensos. Então nós temos 4 regimes. União universal de bens é o automático hoje, tudo após a constância do casamento dos dois.
temos união universal de bens, tudo mistura, os bens adquiridos antes e após. Temos ainda a separação total de bens, tudo separado antes e após o casamento, nada se mistura. E temos a separação final nos aquestos, que é um verdadeiro contrato. Então é importante falar sobre isso. Quando eu caso, né, se eu não optei por um regime, eu não fiz um pacto antinupcial, eu vou casar com o regime automático. Mas após o casamento, se eu quero alterar o regime, dá para alterar. E a ação tem nome, a ação para alteração consensual de regime de bens. É uma ação que eu posso usufruir, uma ação que tem aí o seu valor de precificação em média pelo Brasil, algo em torno de 10 a 15 mil reais. Eu posso alterar através dessa ação e eu vou ter que justificar, né? Eu preciso de uma sentença judicial e eu vou ter, de fato, justificar o porquê mudar de regime. A escolha do regime de bens do casamento, ela deveria ser a primeira decisão do casal, mas pode sim mudar através de ação e eu vou ter que justificar o porquê, o pedido da alteração, a mudança do regime que é judicial. Então é importante falar sobre isso. Pode ser judicial litigiosa e pode ser amigável, então ambos querem, né? O pedido de autorização para mudar de regime deve ser motivado, sempre motivado, mas quando é consensual não tem briga, não tem litígio. A motivação, gente, todo o processo requerendo autorização judicial deve ser motivado, né? Todo, não tem exceção. Isso quer dizer que o pedido deve ter um fundamento, né? E um motivo, um objetivo. A motivação do pedido deve ser explicada e razoável, né? Então, eu quero mudar por algum motivo. A maioria dos pedidos judiciais se baseiam em convivências pessoais, desde que razoáveis, né? Conhecimento de esforços que possibilitaram a formação do patrimônio do casal, resguardar os próprios interesses dentro de outros motivos. Então, normalmente se baseia nesse sentido. A autorização judicial é necessária, né? Para que se possa mudar de regime é necessária a autorização judicial. Muitas fundamentações, muitos motivos são a gestão e autonomia do patrimônio, sociedade de empresas. Normalmente os motivos que levam o casal a mudar de regime são esses, né? Mas eu preciso da autorização judicial. E eu conseguindo, eu levo o mandado judicial onde eu casei para que ocorra a verbação na certidão de casamento. É importante também, não poderá prejudicar terceiros, né? O judiciário vai analisar sempre nessa ação se essa mudança de regime não vai prejudicar terceiros. Então, a mudança jamais pode prejudicar, pode ser de má fé, dívidas, obrigações societárias, fraudar, causar um golpe, obrigações diversas que devem ser resolvidas ou liquidadas antes do processo. Então, a justiça protege nesse sentido, né? Protege que não pode ser feita a mudança de regime através de ação com o sentido de burlar a lei. Então, isso é importante. Existem 4 regimes de casamento, né, que podem ser escolhidos na hora de casar, através do regime do pacto antinupcial. Importante lembrar que o regime legal é a comunhão parcial e ainda existe a comunhão universal, participação final nos aquestos e a separação total de bens, como nós falamos aqui. Um ponto importante para lembrar você, o regime obrigatório é a separação legal dos bens nesse sentido. É obrigatório o regime de separação total de bens no casamento das pessoas que contrariam com inobservância, de fato, né, das causas suspensivas da celebração do casamento da pessoa maior de 70 anos. E aí eu trago para você, porque muita gente acha, depois de 70 anos você não pode mais vender um imóvel, não pode mais comprar um imóvel. Mentira, não é verdade, é um boato bobo até. Tem muito advogado orientando errado nesse sentido, hein? Você vê o Silvio Santos, até hoje toca o SBT, né? Ou seja, quando nós falamos aqui de mudança de capacidade, é outra coisa, é ação de interdição. A pessoa pode ter 90 anos, ela é capaz, ela pode tocar a sua vida, vender, comprar. Então, se ela não for interditada, não confunda. E a confusão normalmente vem daqui. No casamento, sim. Se eu vou casar com mais de 70 anos, o regime é de separação total de bens, é um regime obrigatório. Tá? Então é importante. Então, é importante conversar sobre isso. Nós temos, então, ações importantes, né, em relação ao casamento. E podemos trazer aqui o divórcio. Lembrando que o divórcio é o fim da relação conjugal, do matrimônio. O divórcio, com a emenda constitucional 66 de 2010, pode ser direto, pode ser consensual, feito no Poder Judiciário, pode ser feito no cartório, quando não tem menor, não tem incapaz, não tem litígios, e pode ser litigioso, que aí obrigatoriamente tem que ser feito no cartório. O detalhe importante, eu não preciso mais fazer a separação para depois fazer o divórcio, eu posso fazer o divórcio direto. Outro ponto específico, outro ponto importante também, quando nós falamos de divórcio, vale a pena lembrar que o divórcio, eu posso pedir antecipação do divórcio e continua a ação em relação à partilha de bens, tá? Então, outro ponto importante esclarecer aqui, ok? Então, muito bom.
Vamos lá, quando nós falamos aqui de divórcio, então é uma situação, agora a união estável é outra, né? Quando eu falo de união estável, eu estou falando sim da dissolução. Quando um cliente nos procura e ele muitas vezes vive uma união estável, mora junto, eu vou fazer o quê? A dissolução da união estável. Se essa união estável ela é irregular, né, então eu vou pedir a declaração, o reconhecimento da união estável para depois pedir a dissolução na mesma ação, né? Na mesma ação. Então, é importante saber que a dissolução e a ação de dissolução de união estável posso usufruir também com partilha de bens. Então, isso é importante também. Ações de divórcio, né? Tabelas da OAB pelo Brasil, custam em média de R$10.000, de 5 a 10 mil reais consensual, sem bens a partilhar ou com poucos bens. Quando é litigioso, o valor ultrapassa 10 mil, chegando até 20 mil reais ou mais, dependendo da quantidade do patrimônio. Então é assim que funciona a precificação no divórcio. Divórcio direto, não preciso mais fazer a separação. Professor, mas eu posso fazer a separação depois do divórcio? Pode, mas não se usa mais, né? Você vai fazer o seu cliente gastar tempo, dinheiro, não existe mais a necessidade de você fazer a separação para depois fazer o divórcio. Vamos lá, vamos viajar agora juntos para ação de alimentos. Quando eu falo de ação de alimentos, é importante saber que nós temos as ações conexas, tá? O Nelson pergunta aqui, professor Júlio, o que é o casamento putativo? Então vamos lá. O casamento putativo, ele se presume ser, mas não é. Isso é o casamento putativo. É aquilo que é falsamente ou indevidamente atribuído a algo, né, ou a alguém, tá? Isso é o casamento putativo, é o nome, tá bom? Putativo. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, o princípio da imutabilidade relativa no casamento. Explicando o que é o princípio da imutabilidade relativa do casamento, o regime de bens entra em vigor com a celebração do casamento, não podendo ser modificado posteriormente apenas por vontade de uma das partes, né? Casou, o regime é aquele, né? Imutabilidade do regime. Você só pode alterar com uma ação que chama ação de mudança de regime, tá bom? O Nelson também pergunta aqui, princípio da defetividade. Nelson, o princípio da defetividade, que também é conhecido no direito de família, deixa claro o quê? Que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial, impedido ou motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões inequívocas, né? E também ressalvados os direitos de terceiros, tá bom? Voltamos aqui, hein? Voltamos aqui. Vamos lá. Tivemos uma perda de conexão aqui, mas estamos de volta aqui. Legal. Vamos voltar aqui. Voltando então, o professor continuou falando aqui. Vamos embora. Vamos voltar aqui. Em relação ao casamento, né? Então, em relação ao casamento, nós sabemos que hoje existe o divórcio direto. O divórcio direto, a emenda constitucional 66/2010. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora firmou aqui a conexão. Legal. Vamos ver se afirmou. Vamos embora então. Vamos continuar então. Legal. Voltamos. Uma falha de conexão aqui. Voltamos. Vamos lá. Dentro do que nós falamos aqui, o que é importante falar, né? Então nós falamos de fato sobre a nulidade do casamento. É possível pedir, através de ação declaratória de nulidade, a nulidade do casamento. É possível pedir a mudança do regime do casamento, o regime de bens, eu posso pedir, vou fundamentar, vou fazer isso através, sim, da possibilidade, vou ter que fundamentar isso. Então, são ações importantes. A advocacia no direito de família, na prática do dia a dia, não é só ação de divórcio, alimentos, revisão de alimentos. Existem questões importantes que nós temos que resolver. Então, a nulidade do casamento, a nulidade, mudança de regime, tudo isso é muito importante, né? Nós usamos no dia a dia da advocacia de família, é uma advocacia necessária. As pessoas mudam de regime, casam com o regime, o pacto de casamento, né? Um regime de casamento de separação total, ou união universal, ou o automático, que é o parcial de bens, mas as pessoas, por questões da vida, decidem mudar de regime e precisam de uma ação devidamente fundamentada para mudar o regime. Então, por isso, a ação de mudança de regime é importante. É comum acontecer.
em diversas situações, no âmbito empresarial, em diversas situações, no âmbito também, muitas vezes, discussão de bens. Então, é necessário sim. As perguntas, então, só voltando aqui, foi feita a pergunta, o que é casamento putativo? Tá? Então, casamento putativo presume-se ser, mas não é. Isso é o casamento putativo. É aquilo que falsamente ou indevidamente é atribuído a algo ou alguém, casamento putativo. Então, já classificado aqui. Foi feita a pergunta aqui também em relação qual a conexão do princípio da imutabilidade relativa ao casamento. Então, o princípio da imutabilidade relativa tem a ver com o quê? O regime de bens entra em vigor com a celebração do casamento e não pode ser modificado posteriormente apenas pela vontade de uma das partes, só judicialmente. Por isso existe a ação chamada ação de mudança de regime. Né? Então é importante isso. Legal. Foi feita a pergunta também, quando se enquadra o princípio da definitividade no casamento? Defitividade, né? Defitividade, acho que é isso que você quis dizer. Quer dizer o quê? O princípio da defitividade no direito de família. Quer dizer que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões inequívocas e ressalvados os direitos de terceiros. Tá? Também foi feita a pergunta aqui se ainda pressupõe o direito, o princípio da garantia da ordem pública. Sim, ainda é utilizado no direito de família. Existe um controle tanto legal quanto judicial quanto aos regimes de bem. E nesse sentido temos normas, né, cogentes, e exemplo disso, a pessoa que quer casar em regime de comunhão parcial de bens pode ser mitigado ao sistema cogente do artigo 1647. Então, também. Outra pergunta também, se ainda tem aplicabilidade no direito de família, no novo direito de família, do princípio da autonomia privada. É lícito aos nubentes, sim, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens ou o que prouver, né? Então também fica claro isso. Legal. Vamos lá. Quando nós falamos... Caiu de novo aqui. Voltamos, mais uma perda de conexão aqui, acontece, voltamos, estamos de volta aqui, vamos embora. Então vamos lá. Em relação ao direito de família, nós falamos então aqui da ação de nulidade, declaratória de nulidade ou a nulidade do casamento. Vamos lá, vamos ver se afirma agora sim, hein? Vamos lá, então nós falamos aqui a respeito da ação de nulidade, também a ação de mudança de regime de casamento, mas é importante falar, divórcio. O fim do casamento, ele é feito como divórcio, né? Em relação judicial, eu falo que o distrato do casamento é o divórcio consensual, e o divórcio judicial, quando eu quero a rescisão do casamento, o contrato especial de casamento. Então, divórcio, segundo a emenda constitucional 66 de 2010, eu não preciso fazer a separação para depois fazer o divórcio. Emenda constitucional 66 de 2010. Então, posso fazer o divórcio direto. Lembrando, dica para todos os advogados que estão presentes aqui. O divórcio pode ser feito com pedido de antecipação de tutela. Então, se tem bens a partilhar, continuação em relação aos bens, tá? A ação continua em relação aos bens. O divórcio pode ser feito dessa forma. Ponto importante também, quando existe união estável não é divórcio, mas sim dissolução. Se eu tenho uma união estável declarada, feita em cartório, bonitinha, eu vou fazer a ação de dissolução de união estável com partilha de bens. Se essa união estável não é feita no cartório, ela é irregular, o casal só mora junto, né, o termo que é usado, moramos juntos. Aí eu faço o quê? Eu faço uma ação declaratória de união estável ou reconhecimento de união estável com dissolução, ok? Então, ação importante. Em relação às ações de alimentos, vamos lá, atenção aqui, presta atenção aqui, agora não tem mais falha de conexão, hein? Vamos embora. Quando nós falamos aqui de ação de alimentos, eu trago para você que a ação de alimentos, ela tem o objetivo, sim, de pagar alimentos. Só que não é só dos filhos, dos pais para os filhos, né? Dos ascendentes para os descendentes. No Brasil é comum
também o filho pagar a pensão alimentícia para o pai quando ele não cuida do pai, da mãe, dos pais, né? Então isso é também importante. Existe a pensão alimentícia também, e isso também deve ser levado em consideração entre o casal, né? No divórcio, se eu tiro a minha mulher do mercado de trabalho, minha ex-companheira ou meu ex-companheiro, eu vou ter que pagar a pensão alimentícia para ele ou para ela, provisoriamente, até que ele se adapte, que ele ou ela consiga entrar no mercado de trabalho. Então isso também é importante lembrar, né? Isso também é uma questão fundamental. A ação de alimentos pode ser feita pela mãe, claro que a ação de alimentos é feita para o menor, representado ou assistido pela mãe. Menos que 16 representado, 16 a 18 assistido. Normalmente a mãe, né, que assistir ou representar, mas o pai pode propor. Quantos pais propõem a ação de alimentos com o objetivo de resolver, regularizar a situação, já descontar direto em folha, quando é CLT, alguma coisa nesse sentido. Então isso também é comum. Então a ação de alimentos tem legitimidade ativa, o próprio pai que quer regularizar a situação e o menor, né, representado ou assistido pela mãe. Quando nós falamos de ação de alimentos é aquela para criar a obrigação, formalizar essa obrigação. Se já existe a ação de alimentos, se já existe uma sentença que obrigou a pagar alimentos, existem as ações conexas. E entre essas ações conexas, vale a pena lembrar que nós temos a revisional de alimentos, ação revisional de alimentos para aumentar o valor da pensão alimentícia ou diminuir. Lembrando que nós temos o trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, né? Então, a necessidade da criança, do adolescente, a possibilidade do pai de pagar e a proporção ideal, né? Então nós temos aí 3 requisitos, né? Mais um binômio, um trinômio. A revisional é para aumentar o valor da pensão ou diminuir, mas temos ainda, gente, é importante falar também, outra ação muito necessária, muito importante, não podemos esquecer, é a ação também, exoneração de alimentos, que muita gente acha que é causa-ganha, né? Ah, professor, Júlio, ação de alimentos é causa-ganha. Não é. Ação de alimentos é uma ação traiçoeira. Muita gente acha que causa-ganha porque o filho fez 18 anos, 21 anos, e não é. Eu preciso fundamentar a falta de necessidade, a falta de possibilidade, senão não ganha essa ação, não. Quantos advogados e advogadas fazem uma ação dessa, mas o filho tem uma incapacidade física, mental, não vai ganhar nunca essa ação. Então cuidado, tá? Exoneração de alimentos é a única ação que põe fim à obrigação alimentar. Quero lembrar a todos que não existe exoneração automática, hein? Quantos advogados e advogadas orientam errado o seu cliente falando que existe uma exoneração automática? Ah, fez 21 anos, não está fazendo faculdade, fez 18, não precisa pagar mais. Vai preso, né? Vai preso, não se faz isso, uma orientação absurda. Então cuidado com isso. Outro ponto que eu quero falar com você, além da ação de exoneração, a revisional e também a ação de alimentos, não podemos esquecer de detalhar aqui muito bem a ação de execução de alimentos, né? A ação de execução de alimentos, quando não ocorre o pagamento do alimentos, eu vou fazer a ação de execução e eu posso fazer o pedido de prisão. Eu posso fazer o pedido de prisão ou o pedido de penhora. O pedido de prisão, gente, ele pode ocorrer e é a última prisão civil que sobrou, não existe outra prisão civil, né? A execução de alimentos tem legitimidade quem recebe alimentos. Então, ele ingressa com essa ação, procedimento rápido, procedimento de execução, que é o meio pelo qual pode ser cobrado do devedor alimentos das parcelas que encontrarem em atraso, e o alimentando pode requerer judicialmente que o devedor pague, e para isso é necessário que o alimentando possua um título executivo judicial ou extrajudicial que tenha o valor previsto, ou seja, uma sentença de alimentos. Isso é necessário, isso é importante, né? Na execução de alimentos eu posso pedir a penhora ou a prisão. Eu posso, se existe uma ação de alimentos que eu ganhei, eu vou fazer o cumprimento de sentença. A execução de alimentos é diferente. A execução de alimentos eu vou cobrar aquilo que deixou de ser pago, né? Então eu vou fazer a cobrança disso. Existe sim os alimentos provisórios no CPC. O novo CPC não tem uma parte dedicada aos alimentos provisórios, nem diferenciou os alimentos provisórios do definitivo, mas trouxe uma previsão no artigo 531, que diz que o disposto no capítulo aplica-se aos alimentos definitivos e provisórios. E dessa forma, sempre que houver a necessidade de requerer alimentos provisórios, esses deverão seguir o mesmo rito processual que os definitivos, tá? Então isso é importante. A prisão, né, ela é real, é a última prisão que sobrou. Nós tínhamos depositário infiel, né, mas existe até uma súmula que não existe mais a prisão civil depositário infiel. E a prisão civil que sobrou é de fato a falta de pagamento de pensão alimentícia, né? O rito da prisão é aquele que se limita ao atraso de 3 parcelas alimentares vencidas, e nesse caso o indivíduo deixa de pagar a pensão alimentícia por 3 meses, ele poderá ser preso sim, é uma realidade, né? Então é importante. Ainda existe a prisão civil, existem vários projetos de lei para tirar, né, para não existir mais,
mas eu acho que o pessoal paga muita pensão por causa disso, né? O dia que tirar, vai ficar pior a situação, hein? É uma realidade. Porque o que eu vejo, né, é que muitas vezes o sujeito dá um jeito, o sujeito, a nova família, dá um jeito e paga, né? Quando tem a prisão decretada ou é preso em virtude de alimentos. Os artigos que nos interessam é o 528, né, que é o artigo que eu também posso levar a protesto. O não pagamento eu posso levar a cartório de protesto, fazer penhora, então também nos interessa muito. Quando nós falamos de prisão, né, prisão de alimentos, é importante saber que se o sujeito for preso, ele não vai quitar a dívida. Ah, foi preso, tudo bem, fui preso, mas não vou quitar a dívida. Não, sai de lá devendo, né? Sai de lá devendo, então é uma realidade. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legal a prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo razoável de 3 meses, previsto no 528, né? Então também é uma jurisprudência que devemos discutir aqui. Em relação à ação de alimentos, então nós temos as ações conexas, revisão, exoneração e também a ação de execução de alimentos. São ações que nos interessam. Mas não poderíamos deixar de falar no nosso curso, na nossa aula de hoje, sobre as ações de guarda, né? Guarda e visita, que muita gente confunde, muito advogado confunde. Ação de guarda é uma ação que eu vou buscar a mudança da guarda. Hoje a guarda automática é compartilhada. No passado a guarda, que era automática, era unilateral. Então nós temos pelo menos 2 guardas no Brasil. Guarda da criança, do adolescente, compartilhada, que é a regra, a nova regra, e a unilateral, casos de exceções. Quando eu falo de guarda, é a responsabilidade pela criança. Cuidado, o pai e a mãe têm a guarda compartilhada, a responsabilidade dos dois, mas apenas um dos dois é o guardião, anote isso, guardião, ou seja, com quem a criança mora. Por quê? No Brasil, vários profissionais da área entendem que a guarda alternada, que é aquela que a criança mora 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, não funciona, não faz bem para a criança, para o adolescente. Então no Brasil pode até ter, mas é por baixo dos panos, não é uma guarda reconhecida juridicamente falando, ou não é uma guarda onde a jurisprudência defenda. Então, cuidado. Quando nós falamos de guarda, é diferente de visita. Visita é o direito do pai e da mãe. Então existe o nome da ação, que é a ação de mudança, né, de guarda, ou modificação de guarda, ou modificação de guardião, tem a ver com guarda e guardião. E existe a ação de regulamentação de visita, que é uma outra ação. O pai, a mãe não quer deixar o pai ver o filho, ou vice-versa, o pai ou a mãe ingressa com a ação, com um pedido de tutela antecipada para que tenha acesso à criança ou adolescente para que consiga visitar. A visita da criança ou adolescente pode ser assistida, né, em alguns casos. Quando nós falamos de visita, gente, não vamos confundir com guarda, tá? Visita e guarda são situações totalmente diferentes e ações diferentes também. Então é importante falar sobre isso. Quando nós falamos de guarda, quais são os tipos de guarda? Então, unilateral, que é o tipo de guarda atribuída apenas a um dos genitores, sendo que a outra parte mantém o direito de visitas e o de acompanhar e supervisionar as decisões quanto à criação do filho. E nesse caso, quando não estiver com a guarda, deverá também contribuir para o sustento do filho mediante o pagamento de pensão alimentícia. A guarda que virou a regra é a guarda compartilhada, e nessa modalidade todas as decisões que digam a respeito à criança do filho devem ser compartilhadas entre os pais. Por isso, hoje, o entendimento que essa guarda ela é a melhor forma, o melhor uso, né, para o bem-estar da criança e adolescente. Importante lembrar também que os avós, eles podem pleitear o direito de visita também, tá? Os avós também podem, mudando de guarda para visita de novo, os avós também podem, e hoje tem jurisprudência para os tios também, né? Os tios também podem. Então vamos esquecer que existem os alimentos gravídicos também, hein? Dentro do nosso curso aqui, não podemos deixar de falar dos alimentos gravídicos. E quando eu falo dos alimentos gravídicos, eu estou falando da possibilidade da gestante receber sim pensão alimentícia, né? Isso é muito comum no Brasil. Existe um boato bobo, né? Professor Júlio, se provar que a criança não é meu filho, minha filha, ela tem que pagar em dobro para mim. Não é verdade. Na verdade, se provar, né, através da ação de investigação de paternidade que não é filho, o que você pagou está pago, né? O que você ajudou, colaborou, não volta mais. Isso não existe. Isso é um boato bobo até, um boato que é falado, né, que volta o dinheiro, volta em dobro. Você só consegue uma indenização se provar que houve uma má-fé, né? Então é bem complicada essa situação. Quando nós falamos de alimentos gravídicos, então nós estamos falando de uma situação onde o pai, ele é o suposto pai, né? Porque a criança não nasceu. Existem sim testes de DNA ainda na gravidez, mas nem sempre é autorizado ser feito por risco à criança, um teste de DNA, mas de fato o alimento gravídico ele existe, é uma realidade.
e realmente, né, quando nós falamos de alimento gravídico, ele tem a sua natureza, ele é previsto na Lei 11.804, uma lei de 2008, que abriu a possibilidade de a mulher gestante requerer ali alimentos, né, ao suposto pai do filho por nascer. Né? Então o objetivo dessa ação é possibilitar de fato a gestante que seja fixada judicialmente pensão alimentícia mensal para ajudar a custear, cobrir despesas adicionais no período de gravidez. Então, ponto importante também, tá bom? Legal, chegamos ao final aqui, mais um curso, mais um evento, feito com muito amor e carinho. A ideia é essa, né? Fazer você se atualizar, fazer você ficar craque no assunto. Fico muito contente, muito feliz. Quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer todos os colaboradores da editora Mizuno, ao querido Rafael, a sua esposa também. Estamos à disposição sempre. Obrigado pela parceria, pelo carinho, pela amizade. Quero também convidar todos que querem se especializar em direito de família. Quero te convidar a fazer a minha pós. Sou coordenador da pós-graduação na PUC. Sou também coordenador da pós-graduação em direito de família no Portal ESO. Então entra lá no site www.portaleso.com.br, vários cursos gratuitos também. Então agradeço muito e quero que você leia meu livro com muito carinho. Esse livro vai fazer a diferença, faça a leitura dele, tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Muito obrigado, agradeço a você e até o próximo evento, que serão muitos ainda, se Deus quiser, tá bom? Fique com Deus.